Trabalho de História. Tema: Governo Dutra. Componentes: Fabiana, Deisiane, Vitória, Maiquele, Rejane, Isabelle, Érica e Tamires. Governo Dutra. Eurico Gaspar Dutra foi o primeiro presidente do período conhecido como República de 1946. Foi escolhido presidente na eleição de 1945, convocada graças ao fim da Era Vargas. Durante seu governo, foi promulgada a Constituição de 1946, documento com importantes avanços, mas algumas limitações. A política extrema do governo Dutra ficou inteiramente alinhada com os interesses norte-americanos. A política econômica desse governo ficou marcada por dois momentos distintos. O primeiro momento foi de uma política liberal com incentivo à importação e o outro de maior intervenção estatal na economia com incentivo à produção nacional. Aspectos políticos. Seu governo ficou marcado por uma política extrema, inteiramente alinhada com os interesses norte-americanos. Rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e perseguiu os comunistas no Brasil, fechando o PSB e cassando os mandatos dos políticos eleitos por esse partido político. Aspectos econômicos. Economia no governo Dutra. Nos primeiros 2 anos de seu governo, Dutra adotou uma política econômica liberal, que se colocou contrária às intervenções estatais na economia e, portanto, permitiu que o mercado tivesse uma grande liberdade, principalmente na importação de bens de consumo. Isso resultou em uma alta na importação de mercadorias escorada pela valorização da moeda nacional. Essa política fez com que as importações aumentassem de volume exponencialmente, o que resultou no esgotamento das reservas cambais do Brasil. E nenhum resultado positivo foi alcançado pela economia. Isso forçou o governo brasileiro a adotar uma nova postura e intervir de forma mais incisiva na economia, sobretudo no campo das importações. Com isso, o governo Dutra reduziu o volume de importações e incentivou o país a produzir as mercadorias que fossem demandadas pelo mercado interno. Essas medidas contribuíram para dar um impulso à indústria brasileira. Nos últimos anos, essas áreas registrou um crescimento significativo. Houve bons níveis de crescimento econômico no país, pois o PIB cresceu em média 8% ao ano. Esse crescimento da economia, no entanto, não representou aumento na qualidade de vida da população. Isso porque a repressão do governo Dutra sobre os sindicatos e movimentos dos trabalhadores fez com que o poder aquisitivo deste caísse nas grandes cidades. Características. O governo Dutra teve 5 anos de duração. Durante esse tempo, o feito de maior significância foi a promulgação de uma nova Constituição em 1946. A nova Constituição foi resultado da democratização do Brasil, seguida do término do Estado Novo. Ela foi promulgada em 18 de setembro de 1946. Os trabalhos da Constituinte iniciaram logo nos primeiros dias do governo de Dutra e se estenderam por meses. A nova Constituição tinha um caráter muito mais democrático, embora houvesse certas limitações aos direitos e liberdade, e foi inspirada no modelo político proposto pelos liberais. O Brasil se estabeleceu como uma república presidencialista, com os presidentes sendo eleitos para um novo mandato de 5 anos, sem direito à reeleição. Os brasileiros também tinham que votar para escolher o vice-presidente do país. No entanto, o direito ao voto ficou limitado aos maiores de 18 anos, alfabetizados, excluindo assim uma vasta parcela de nossa sociedade na época, os analfabetos.
Eleições de 1945. A eleição de 1945 foi realizada conforme havia sido convocada por Getúlio Vargas. A disposição de Vargas fez com que ele se retirasse da disputa, mesmo com um apoio significativo da população, como observado por meio de queremismo. O movimento político surgiu espontaneamente em meados de 1945, por meio do qual as classes de trabalhadores manifestaram apoio a Vargas. Essas eleições teve os seguintes candidatos à presidência do Brasil: Eurico Gaspar Dutra, Eduardo Gomes, Iedo Fiuza, Mário Rolim. A disputa teve fim com a vitória de Eurico Gaspar Dutra, militar apoiado por Getúlio Vargas. Dutra obteve 55,39% dos votos, enquanto Eduardo Gomes obteve 34,74%. E Edo Fiuza obteve 9,71% e Mário Rolim obteve apenas 0,17%. E Edo Fiuza concorreu pelo Partido Comunista Brasileiro e Mário Rolim concorreu pelo Partido Agrário Nacional. Com esse resultado, Eurico Gaspar Dutra tornou-se o primeiro presidente do Brasil no período da República de 1946. Fim do Estado Novo. O governo Dutra. O governo de Eurico Gaspar Dutra, iniciado em 1946, inaugurou um novo momento de história brasileira, conhecida como República de 1946, ou Quarta República. Esse período se estabeleceu com o término da Era Vargas, em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Esta nova fase ficou entendida como o primeiro período democrático da história do país. A queda do Estado Novo foi resultado principalmente da conjunta internacional que fez com que os governos autoritários, como o Estado Novo, varguistas, perdessem forças. Os opositores de Vargas exploraram o apoio do Brasil às democracias na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e passaram a criticar a contradição de o país lutar contra ditaduras na Europa e manter o governo de Eurico Gaspar. A Constituição concedia e assegurava direitos civis e políticos aos cidadãos brasileiros. Não bastante quando se tratava de assuntos relacionados com movimentos populares, movimentos trabalhistas e atividades dos aspectos da ideologia comunista. O presidente Gaspar Dutra afastou-se da legalidade. O governo adotou medidas repressivas contra a tentativa de reorganização sindical dos trabalhadores, proibindo a existência do movimento unificador dos trabalhadores. O MUT havia sido organizada pelos líderes sindicais, desejosos da construção de um sindicalismo trabalhista autônomo, livre da rotineira interferência estatal dos órgãos de classe. O governo proibiu as eleições sindicais e interveio em praticamente todos os sindicatos. No último ano do mandato de Gaspar Dutra, cerca de 200 sindicatos trabalhistas se encontravam sob intervenções governamentais.